Para quem não me conhece, eu sou Mika Sakema, chefe confeiteira e instrutora da Barrica Lebô. E hoje aqui na Embalena nós vamos fazer trufas de biscoitos ou trufa de cookies, né? Como vocês acharem. Eu não vou entrar nessa discussão de cookie, biscoito, bolacha, não, tá? Para quem não... Então, eu falei para vocês, eu sou do grupo Barrica Lebô. O que vem a ser o grupo Barrica Lebô, Mika? Consiste em 5 grandes empresas que fazem parte do grupo Barri. A Cical, que é a nossa marca nacional, né? O nosso chocolate brasileiro. Calebô, com o nosso chocolate belga. Cacau Barry com o nosso chocolate francês, Karma com o nosso chocolate suíço e Mona Lisa, que são todas as partes de decorações, toda a parte de decoração de chocolate, né? Antes vinha como Calebô, né? Os splits, os blossoms, os splits, os blossoms, os crispas. Agora vem como Mona Lisa. E aqui na Embalena a gente está numa promoção bem bacana dos chocolates Karma também. Aproveitando já, né? Vamos falar dos Karma. Perdi o pacote? Esse. Agora assim. Gente, o Dark Padera é um chocolate amargo, 55% do Karma, né? Que são chocolates suíços. Aqui na Embalena está em promoção. Agora eu não vi o preço, mas acho que era 79 e alguma coisa. Tá 1,5 kg. Então, tá. Nós vamos confirmar. E assim, gente, é a oportunidade que vocês vão ter de provar esse chocolate suíço. Tem 1,5 kg aqui, gente. Chocolate suíço, ele é bem cremoso, né? Tem uma cremosidade bem bacana também. Dá para fazer várias receitas bem legais. Então, ó, tem essa promoção aqui. Tá em promoção também os Crispers Mona Lisa, né? Que nem eu falei para vocês, as decorações. Mona Lisa, o grupo Mona Lisa, né? As decorações de chocolate fazem parte também. Então, ó, todos os chocolates utilizados aqui são Calebô. Então, Mona Lisa Ruby também está em promoção, os Crispers Ruby. Depois as meninas vão ver o preço, depois vai pondo aí para vocês. Mas também acessem o site. Como que é o site? Embalene.com.br para vocês verem essas promoções. Mas também, quem for da região, venha conhecer a loja, né? E aproveita e veja as promoções. Que mais que tem? Ah, esse aqui que nós vamos usar na live hoje. Cical Chocolate Branco. Cical Chocolate Nobre Branco. Que é a embalagem... Opa! É essa daqui, né? De 1 quilo, 2 quilos e tem barras também. Mas esse aqui, que é o fracionado deles aqui, que é o porcionado deles aqui, tá em promoção também, ok? Então, Dark Padera, 55%, Karma tá 79,99. Tá? Mas tem esse aqui também que a gente vai usar na live hoje, tá em promoção também, tá ok? Então, vamos lá. Agora, para mim devolver tudo onde eu tirei. Gente, lembrando, né? A Cical é uma marca que nós temos desde coberturas relacionadas a chocolate. Então, eu vou usar chocolate branco para fazer a trufa e vou envolver com cobertura branca, Cical mais branco, e o alta fluidez, tá ok? Então, vamos lá. Vocês têm algum recadinho da loja, meninas? O horário de funcionamento da loja? Então, a loja fica aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, é isso? Das 8h30 às 18h e aos sábados? Então, das 8h30 às 14h, tá, gente? E lembrando que vocês podem fazer compra no site, né? Que é embaleme.com.br. Tudo que eu vou estar usando aqui na live vocês encontram tanto na loja física como na virtual, tá ok? Lembrando, outro recado, a live fica salva com a receitinha na descrição, tá? Então, vamos lá. Né? Mas aí, de qualquer forma, vocês têm a venda online. Vocês podem comprar no site, entrega aí no conforto do seu lar, né? Então, como eu falei para vocês, trabalhando com Cical Chocolate Nobre, né? Cical Chocolate Nobre, agora já não lembro mais, mas acho que mais de 2 anos ele passou por uma reformulação, tá? Então ele tá mais cremoso, ele tem mais sabor de leite, tá? Aqui, como eu já deixei derretido para fazer minha ganache, ele já perdeu um pouquinho da fluidez, mas também ele tá aqui a 30 graus. Minto, tá 28 graus. Então ele perdeu um pouquinho da fluidez que ele já esfriou. Mas quando ele tá 35, 45, ele tá super fluido, tá bom? Não se preocupem com a quantidade. Opa, tô batendo. Não se preocupem com a quantidade, depois a receitinha vai subir bonitinho para vocês. Então eu tô usando Cical Chocolate Nobre Branco, creme de leite, e aqui tá aparecendo uns pontinhos que é a glucose. Tô usando creme de leite UHT mesmo. E aqui, gente, tô usando essa bolachinha que vocês conhecem muito bem. Não tirei o recheio. Para fazer a ganache, não tirei o recheio tá aqui dentro, ó. Só dei uma leve triturada nos meus biscoitos, bolachas.
tá? Mas também tem aquele que já vende quebradinho, né? Sem... Esse aqui, gente, eu peguei o pacotinho da bolachinha maior e triturei. Mas tem uns que já vende sem o recheio também, pode usar. Mas quando eu fizer ganache, brigadeiros, eu posso deixar o creminho de dentro sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Como eu tô usando creme de leite UHT, eu não posso ferver ele, né? Mas eu posso dar uma leve aquecida no micro-ondas. Eu ponho 10 segundinhos só para dar uma leve aquecida. Gente, trufa é um produto que vocês vendem um ano todo, né? O pessoal fala, você tá em setembro falando de trufa. Gente, mas trufa é um fácil venda. Tanto vocês podem vender por unidade, né? Que aí vocês embalam naqueles blisters e vende por unidade. Mas também pode pôr em caixinhas, pode pôr de 2, 4, 6, né? E vários sabores que vocês podem fazer aí, né? Então é uma leve aquecida, senão meu creme de leite talha. Então, ó, e o creme de leite é a glucose. Dei 10 segundos, porque como a glucose já estava junto, e a glucose, né, é aquele líquido meio pegajoso, então eu dei uma leve aquecida, 10 segundos, fica fácil para tirar também do bol. Lembrando, quando eu coloco glucose na minha ganache, na minha trufa aqui, eu tenho é um conservante, né? Ele vai conservar a minha trufa. Aumenta a validade do meu produto, né? Se eu não quero, eu vou fazer consumo imediato, vou só fazer para casa, não quero pôr glucose. Então não coloca. Mas lembrando, quando a gente faz produto para vender, se a gente tem uma shelf life, tem uma validade maior, melhor. Essa ganache, ela enrolada nas trufinhas, dá uns 10, 12 dias, tá? A ganache, sobrou trufinha, posso congelar por 60 dias. Eu congelo a massa assim. Por 60 dias eu posso congelar. Só põe uma etiqueta, trufa de cookie, trufa de bolacha, de biscoito, de que, né, que vocês... Não vou entrar em discussão cookie, bolacha, biscoito, tá? Então, ó, coloca aqui a data, a etiqueta e freezer por 60 dias. Mas lembrando, descongelei, preciso usar. Assim, eu vou contar, congelei, falei, se eu tenho validade de 10 dias. Quando eu congelo, descongelo para o meu consumidor, para o meu cliente, eu tenho 10 dias. Mas no meu caso, quando eu descongelei lá na minha produção, eu tenho consumo imediato. Eu preciso, não posso, fiz 3 bolinhas e devolvo lá para o freezer. Não, eu não posso. Uma vez descongelado, preciso utilizar ele todo. Tudo bem? Gente, eu falo meio rápido, meio não, bastante. Mas, quem tiver alguma dúvida, levanta aí, escreve, que as meninas estão lendo ali para ajudar. A Carla está perguntando como descongelar. Descongelar, gente, como a trufa, né? Ganache, recheios, eles não endurecem como pedra, né? Como não é só gesso, assim, porque eu tenho bastante gordura aqui. Então ele não endurece, não fica que nem pedra de gelo. Então tirei do freezer, deixo um pouquinho, umas 2 horas na geladeira, temperatura ambiente, aí eu enrolo, tá bom? E para banhar precisa estar em temperatura ambiente, senão ele vai começar a tentar sair, começa a formar um monte de fica um monte de recheio para fora da casquinha. Então sempre em temperatura ambiente para banhar. Minha ganache está aqui, ó. Eu sei que minha ganache está... Eu falo que a ganache ganache, trufa, a ganache, ela é um preparo que você acha que tá errado, né? Você começa a misturar, ela talha, depois quando você mexe bem, ela fica com esse brilho. E tá certinho, porque às vezes se ela tá faltando um líquido, alguma coisa, ela fica parecendo talhada, né? E aqui eu tenho os meus biscoitos, bolachas trituradas aqui e vou misturar. Eu tô com meia receita, tá, gente? Porque eu tenho uma receita pronta aqui. Quanto mais eu misturo, mais a minha ganache, minha trufa vai ficando num tom mais escuro, porque vai espalhando as bolachinhas, né, os biscoitos. Então, ó, se eu quiser não misturar mais, paro aqui. Que nem eu falei, deixa o creminho branco, porque ela vai, né, o recheio deixa assim mesmo, vai ficar assim, ó. Boa tarde. Gente, esse daqui dá um bom recheio de couro e trufado, né? Porque é de chocolate branco com algo mais doce, que são esses biscoitos. Então, dá um recheio bem gostoso, bem vendável também, tá bom? Só que eu posso rechear meus cones trufados também. A Carla tá perguntando se o biscoito perde a crocância. Sim,
Por quê? Eu estou misturando ele com uma ganache. A ganache tem uma parte de bastante líquido. Então, ele vai perder um pouco a crocância assim. Tá? Não tem como manter a crocância. Só se eu usasse só o chocolate e misturasse com a bolacha. Aí sim eu mantenho a crocância. Agora, se misturo com a ganache ou com o brigadeiro, ele vai perder sim, ok? Quando eu faço a ganache, eu não deixo esfriando ou cristalizando dentro do bol. Eu gosto de transferir para um outro recipiente. Porque quando a gente deixa resfriando no bol, normalmente resfria a parte de cima e a parte de baixo ainda vai ficar meio morna. E às vezes a gente tem pressa e enrola assim mesmo, não é legal. É legal que esfrie por completo, por igual. Então eu transfiro para um outro recipiente. Cubro com plástico filme em contato. Esse daqui é um dos únicos recheios que eu faço que vai para a geladeira. Porque assim, se ela tiver mole assim, eu não consigo enrolar para virar uma trufa, né? Então ela vai no mínimo por 8 horas para a geladeira, tá? Então toda vez que eu vou fazer trufa, eu faço sempre um dia antes, né? Faço tô lá na produção, tenho trufas para entregar numa sexta-feira e hoje é terça. Eu faria hoje já, deixo na geladeira e na quinta-feira já vou tirar, vou banhar e entregar na sexta-feira, ok? Então aqui, plástico filme em contato, esqueci de pegar plástico filme em contato e levo para a geladeira, ok? Eu estou usando Cical chocolate nobre branco, esse daqui. Tá? Assim, a cor, gente, tá diferente porque ainda ontem eu tive que transferir do bolzinho do recipiente que tava para trazer para cá e eu tive que mexer mais. Por isso, quanto mais eu mexo, vocês vão ver que aqui tá branquinho. Quanto mais eu mexer, ele vai misturando as cores, tá? Mas é a mesma trufa, tá ok? Então, esse vai para a geladeira. Tudo bem até aí? Ai, Mica, não quero usar esse biscoito, essa bolacha recheada que você usou. Quero usar maisena. Maria, posso usar também. Ou também, ai, Mica, eu tenho um cookie que eu faço que é bem gostoso. Posso triturar o meu cookie e colocar? Posso, tá? Da mesma quantidade que vai estar lá na receita, vocês pegam e podem substituir, ok? Ai, Mica, não quero usar... Assim, o tema da live é trufa de cookie, né? Trufa de biscoito. Aí eu teria que usar alguma coisa assim. Mas aí eu posso usar nozes? Posso. Na mesma quantidade, daria para fazer um cookie de oleaginosas tranquilamente, tá? Só não vai dar para tirar e tentar fazer uma trufa branca, porque aí a proporção tá um pouco diferente, tá bom? Se colocar, no caso, usar bolacha maisena, bolacha Maria, poderia pôr uma canela também, fica legal, tá? Então, vamos lá. Tudo bem até aí, pessoal? Ok? Ou o pessoal não está entendendo nada ou está entendendo tudo. Então, vamos lá. Agora eu vou usar a cobertura branca. Já derreti, mas eu vou lá levar de novo para o micro-ondas. Lembrando que coberturas também, né? Eu preciso derreter a 40, 45 e espero abaixar 35, 38 para aplicar. Aqui eu tenho a branca e aqui eu também tenho uma alta fluidez. Tá? Então, vamos lá. As minhas trufinhas eu fiz de 12 gramas. Tá? Posso fazer maior? Posso. Se eu colocar esse recheio, que nem tem o bombom trufado, tem a trufa, isso é assim, quando eu banho, faço as bolinhas com a ganache, ela vira uma trufa que eu banhei, então é uma trufa, né? Porque a trufa original é aquela que a gente faz assim, depois passa um leve banho de chocolate e passa no cacau em pó. Isso é uma trufa, né? Aqui também eu só vou passar na cobertura branca com um pouquinho de biscoito triturado para me dar a crocância. Mas aí, assim, se eu fizer a casquinha, se a gente usar aquelas formas de acetato e fazer a casquinha, aí eu tenho um bombom trufado. E esse recheio aqui, essa ganache vai estar muito firme para esse recheio, tá? Então, assim, isso aqui é para fazer uma trufa, tudo bem?
Ok, pessoal? Então, derreta 40 a 45. Tá 35, eu vou subir. Então, eu preciso derreter a 40 a 45. Então, eu vou subir mais um pouquinho. Ai, Mica, como é que eu sei que minhas bolinhas pesam 12 gramas? Balança, tá? Se vocês querem fazer um padrão, vocês vão precisar de balança, tá? Então, ó, liga a balança. Minha massa, ela, depois de 8 horas de geladeira, ela vai ficar firme assim, ó. Tá? Consigo. Ela fica maleável, né? Então, uma colherzinha. Tentem pegar uma colher que mais ou menos vocês acham que dá para pegar 12 gramas. A minha colher é grande, mas tem colheres menorzinhas que vocês vão pegar, que dê mais ou menos o peso lá de 12 gramas. Pode fazer. Docinhos de coco. E o chocolate branco fracionado? Como faço para ficar mais fluido? Aqui em Maceió é muito quente. Ela tá falando chocolate ou cobertura? Se for chocolate. Então, chocolate branco. Então, chocolate e fracionada, cobertura fracionada. Bom, no caso, chocolate, se eu estou usando chocolate, para manter a fluidez dele, eu preciso usar manteiga de cacau, né? Chocolate. Se eu estiver usando cobertura, posso usar qualquer outro tipo de gordura, de óleo vegetal, algum óleo de coco, algum outro óleo. Mas tenta, assim, às vezes a cobertura perde, ou o chocolate ou a cobertura, eles perdem a fluidez por estarem com o pacote aberto há muito tempo. Então, se o chocolate ou a cobertura pegar umidade, eles dão uma certa dificuldade de derreter e acaba perdendo a fluidez. Então, quando vocês abrirem o chocolate ou a cobertura, tentem fechar bem, né? E deixar num lugar que não tenha tanta oscilação de temperatura. Eu sei que é difícil, né? Falar, não é a realidade de todo mundo ter um ar-condicionado na cozinha, mas tenta sempre deixar bem fechadinho. Eu abro os meus pacotes assim, fecho ele, dobro ele aqui assim, depois eu venho com uma fita crepe ou uma fita adesiva e depois eu passo um plástico filme e guardo os meus chocolates, as minhas coberturas dessa maneira. Tá? E às vezes também perde a fluidez, porque lembra que eu falei para vocês que eu derreto o chocolate ou a cobertura entre até 45 graus? Às vezes a gente coloca lá e passa disso, da temperatura. Então, às vezes pode também, por esses motivos, também perder a fluidez, tá? Mas as nossas coberturas eu não adiciono nada, nem nos nossos chocolates. Gente, como não é brigadeiro, eu não preciso ficar fazendo bolinha, bolinha para ele ficar redondinho, tá? A trufa, ela não é tão redondinha. Só se a pessoa tem toque, aí ela vai querer deixar redondinho. Mas a trufa, ela não é redondinha, tá? Tudo bem, pessoal? Tô fazendo as bolinhas aqui. É só para terminar a massa que eu tenho. Tá, gente? Eu não fiz bolinhas, bolinhas, ó. Vocês podem ver que elas não estão retinhas, retinhas. Não estão redondinhas, quer dizer. Tá? O pessoal do Instagram aqui, o pessoal do YouTube ali. Opa. Tá? Se eu ficar aqui boleando muito, ela vai ficar mole. Aí eu vou precisar levar para a geladeira. Como eu não boleei muito, ó, minha massa tá bem firmezinha, eu já posso vir. Lembra que eu falei para banhar precisa estar em temperatura ambiente? Então é isso, tá? Então tudo em temperatura ambiente. Essas que eu fiz antes, logo quando eu cheguei aqui no Centro Culinário de Embalém, fiz umas bolinhas e levei para a geladeira, porque tava molinha a minha massa, mas agora ela já firmou e tá em temperatura ambiente, tá bom? Vamos lá. Oi, oi, gente, tudo bom? Gente, já é terça-feira, dia 20 de setembro, faltam 3 meses para acabar o ano. Passa muito rápido, né?
Então, vamos lá. Vamos derreter a cobertura. Minha cobertura branca. Lembra que ela estava 35, depois 10 segundos. Subiu para 38. Tá? Posso banhar com garfinho, ou também posso banhar. Primeiro eu vou banhar com garfinho, depois eu mostro outro tipo de banho para vocês. Tá? Aqui eu tenho os meus biscoitinhos triturados. Aqui eu já tive que tirar o recheio, tá? Só tá. Lembra que na ganache eu coloquei com o recheio. Aqui né, eu preciso tirar. Então tem aqueles pacotes que vocês compram que não tem o recheio, que já vem quebradinho ou vem umas gotinhas lá, né? Então, ó, tá? A receita tá direitinho para vocês, a quantidade também. Então, vamos lá. Deixa eu só derreter esse daqui. Quem perguntou aquela hora que quando se colocar na trufa vai manter a crocância, na trufa não mantém. Por isso eu vou pôr na casquinha, na cobertura que eu vou estar banhando minha trufa, para manter essa crocância, tá? Ela vai ficar assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou adicionar aqui. A mesma coisa também. Quanto mais eu misturar, mais cor vai ficando mais cinza, né? Porque vai misturar o branco com a cor da bolacha, do biscoito. Então, ó, então eu não misturo muito. Vou vir aqui com as minhas trufinhas. Quem estava na outra live, lembra que eu falei para vocês que quando eu uso para banhar, eu transfiro para um bolzinho menor. É para evitar isso aqui, ó, tá vendo? Ó, eu acabei de derreter, tá na temperatura certinha, mas ele já vai engrossando mais rápido. Além do que o centro culinário aqui da Embalem tá com o ar-condicionado ligado, tá? Por isso que, assim, aquela vez eu falei para vocês que era bom pôr num bolzinho menor, que eu vou mantendo o calor ali, né? Parou de pingar. Opa! Nem deu tempo, nem deu tempo. Parou de pingar. Tá? Abertura puxa a cobertura, né? Parou de pingar. Coloca a parte da frente, tira, para não ficar fazendo rebarba, para depois vocês terem que ficar cortando aqui. Aqui no caso da trufinha, mesmo que fique rebarba, você vai deixar, ou senão você bate aqui, ó. Parou. Vem aqui, empurrou, tirou. Aqui é bem legal essa trufa, porque por dentro eu tenho o cookie que já está amolecido, né? A bolachinha que está amolecida, e fora eu tenho essa crocância aqui. Na hora que você morde, faz uns crack, por causa que aqui fora, como eu misturei na cobertura, ele mantém a crocância, tá? Aí vocês vão vendo que a cobertura, ela vai perdendo a fluidez, né? Porque ela já tá esfriando, né? Ela já baixou a temperatura. Trabalhei com ela 36, agora ela tá 32. Ainda dá, mas se precisar 10 segundinhos ou 5 segundinhos, cada um conhece seu micro-ondas, né? Vai lá rapidinho, só sobe de novo a temperatura dele até 35, 36 para você continuar trabalhando numa boa, tá bom? Ok. Agora eu vou ensinar uma outra maneira de banhar. Vamos lá. Então aqui é com garfinho. A outra maneira, deixa eu ver como tá a outra cobertura. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo.
Lembra que eu derreto minha cobertura a 40 e 45. Quando eu uso esse termômetro de superfície, misturo uma vez e venho e olho a temperatura. Tá 30 ainda, não derreteu todas as gotas, então vai lá de novo. Micro-ondas. Como aqui dentro tá bem geladinho, a gente já começou a cristalizar, ó. Mas sempre leve 5 minutinhos para a geladeira para finalização, para terminar de cristalizar. Opa, tá, começou a cristalizar aqui, mas sempre leve 5 minutinhos para a geladeira para terminar a cristalização dele lá, tá bom? Pus 20 segundos, eu acho que eu pus muito. Não, ok. Ó, esse já foi mais espesso, então vou lá 10 segundos para aquecer, para continuar banhando depois, tá bom? Esse daqui é o alta fluidez, esse daqui. Esse daqui é o alta fluidez, tá? Quando como alta fluidez, nós temos o Cical Mais, cobertura ao leite, e Cical Mais, alta fluidez. Qual a diferença entre eles, Mico? O alta fluidez eu sempre indico para banhos, né? Pão de mel, trufas, cones, bolachas, né? Por quê? Ele tem 30% a mais de rendimento do que o Cical. Aí não tem um pacote de cobertura, não. Aqui. Alcancei. Gente, ó. Então, a diferença entre eles... Vamos lá. Eu tô falando, gente, porque esquentou um pouquinho, tô esperando baixar um pouco, tá? Vou aproveitar para explicar para vocês. Então, nós temos esses dois produtos na nossa linha, da Cical Mais, cobertura fracionada, né? Antes nós tínhamos só o ao leite, que é esse daqui, e agora esse ano nós lançamos o alta fluidez. Vocês podem ver que em alguma parte aqui, ó, tem 5 gotinhas, a diferença, né? Então ele tem 5 gotinhas de fluidez, então ele é super fluido. Então ele tem um rendimento de 30% a mais do que esse daqui quando eu vou banhar, tá? Então esse daqui eu sempre indico para fazer casquinhas, né? O pessoal quer um banho mais grosso, uma casquinha mais grossa, então usa esse daqui. Eu quero um banho mais fino, eu vou usar o alta fluidez, né? Então esse aqui eu tenho 30% a mais de rendimento do que esse daqui. Tudo bem, pessoal? Por enquanto só na versão ao leite. Só por enquanto só o leite, gente. Calma. Que assim, já foi, né? Já assim, demora bastante para produzir, para tentar chegar um produto, né? Do jeito que a gente quer para vocês. Então, assim, primeiro começou com o leite, quem sabe daqui mais para frente a gente tem um amargo, branco, aí vai, né? Dependendo aí de quanto tempo, ok? Mas por enquanto só o ao leite. Então, agora, baixou um pouquinho, né? Baixou. Tava 42. Já baixou para 39. Então, aqui, gente, eu tenho um produto que é o Pailletê Fellutini da Cacau Barry, que é uma massa folhada. Pailletê Fellutini, tá? Se eu falar que é uma massa folhada, às vezes vão brigar comigo, mas é uma massa folhada, tá? Caramelizada. Então, que eu vou dar a crocância, ele ficou diferente, tá vendo? Ele fica um pouquinho diferente, ele fica menorzinho. Aqui eu usei esse daqui, mas posso usar o biscoito triturado também, sem problema nenhum. Só queria trazer dois para mostrar para vocês que eu posso usar qualquer coisa que dê a crocância para poder banhar, tá? Então eu tô usando esse Pailletê Fellutini, que é um produto da Cacau Barry. Tá? Misturei aqui. Esse aqui também ele não amolece porque eu pus dentro de uma cobertura ou de um chocolate. Se eu pôr dentro da ganache, ele vai amolecer, não é legal. A gente sempre aconselha a usar para fazer banhos ou às vezes fazer base de torta.
Eu uso muito ele para fazer base de torta, tá? Então, ó, ficou assim. E agora uma outra maneira, em vez de usar garfinho, posso usar garfinho também, né, ó. Venho com garfinho. Banho. Opa. Também dá, ó. Né? Por isso que é importante também banhar com as trufas em temperatura ambiente. Quem já banhou camafeu, e assim, o camafeu às vezes dá um trabalho para passar num glacê, né, para banhar. Então, às vezes, a gente geralmente, para não perder o formato, a gente banha ele gelado. Aí, quando você vai ver ele secar, começa a sair um monte de recheio para fora. Então, se a trufa estiver gelada, ela vai acontecer isso. Então, para não acontecer, sempre temperatura ambiente. Tá? Agora, eu vou mostrar uma outra maneira para banhar. Deixa eu só... Não posso banhar com garfinho, parou de pingar, tiro, faço assim. Eu gosto de depositar a parte da frente, peraí. Deposito a parte da frente, levanto um pouquinho e tiro. Eu gosto de fazer um rastro porque depois fica cheio de... para ficar limpando, tá? Então, eu gosto mais... Eu demoro um pouquinho mais fazendo desta maneira, mas pelo menos já tá tudo limpinho, depois eu não preciso ficar tirando rebarba de nada. Então, se meu recheio estiver gelado, ela vai rachar. Lembra que a massa da minha trufa está gelada. Ela vai precisar soltar essa umidade. Então, ela vai expandir. No que ela expande, ela quebra a casquinha. Ela racha a casquinha. Às vezes, em vez de rachar, faz um buraquinho e começa a sair um monte de recheio pelos buraquinhos. Mas, às vezes, se estiver muito gelado, ela racha. Quem que falou que se... Pergunta para ela se ela não banha gelado. Vamos ver se ela responde. A outra maneira é essa daqui, gente, ó. Dedos, os 4 dedos aqui. Tá? Pus chocolate aqui. Peguei minha bolinha. E, ó. Muito mais rápido. Dá para todo mundo ver, será? Tá dando? Hã? Tá, gente? É muito mais rápido. Vocês viram que eu banhei 6 ali. Demorei um pouquinho aqui, ó. Molhei a mão uma vez só. Banhei 2. Tá? Ó, molho uma vez aqui. Venho lá. Quando ela tira as frutas da geladeira para banhar, você tem que esperar um pouquinho. Sim, lembra que ela tem que estar em temperatura ambiente para... Uma vez que a trufa foi para a geladeira, depois de feito bolinha, ela cristalizou, ela não vai... Sim, se a tiver do jeito em que vocês fizer a receita, do jeitinho que tá aí para vocês, depois ela vai subir a receita para vocês, ela não vai amolecer mais, ela vai ficar bolinha mesmo. Aí eu espero um pouquinho ficar em temperatura ambiente para poder banhar, senão ela vai rachar todinho, tá? Ó, aí aqui sujei a minha mão um pouquinho, faço isso aqui e tirar a luva agora. Então ela vai rachar, se ela não rachar, ainda quando ela racha não tem jeito, né? Aí a gente tem que, mas às vezes quando fica só o buraquinho, sai só um recheiozinho, aí você passa pega uma colherzinha, dá uma gotinha ali de cobertura ou de chocolate que você estiver usando para banhar, funciona. Mas se rachar, aí vira a trufa para baixo, põe, assim, às vezes a gente faz contado, né? Então acaba mandando desse jeito. Mas também o que você pode fazer, como ela rachou, é que ela já foi para a temperatura ambiente. Pega um pincel e passa a cobertura de novo, o chocolate, dá uma ajeitadinha, passa um brilho, alguma coisa depois, tá? Aqui, gente, ó. Preciso levar para a geladeira, mas aqui já começou a cristalizar. O banho, gente, fica praticamente igual. Aqui fica um pouquinho mais grosso. Quando a gente faz com garfo, fica um pouquinho mais grosso. Mas aqui, quando eu banho com a mão assim, ele é muito mais rápido. Então aí vocês têm que ver aquilo que é mais prático. Eu lá na cozinha, eu gosto de fazer esse jeito que eu ensinei para vocês. Passei aqui na mão e vou banhando assim. Eu banho muito mais rápido. Minha produção vai fluindo mais rápido. Posso fazer aqui que nem essa massa tem um crocante, essa cobertura tem um crocante, né? Esse banho tem um crocante. Faço do mesmo jeito
fazer cacau, faz o banhozinho e já joga em cima do cacau. E já vai tirando depois, tá? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Gente, aproveita e tirar as dúvidas que eu tô quase finalizando a live. Então, mas aí vai ficando cada vez mais grosso, né? Então tenta deixar sempre em temperatura ambiente para você banhar, que aí também é agilizar a sua produção, porque se você tem que dar o segundo banho, quer dizer, uma coisa que você já podia ter finalizado, você está fazendo de novo. Então tenta dessa vez, só se ela está numa cidade muito quente. Será que ela que era de Maceió? Foi alguém que falou que era de Maceió, né? Então, essas trufinhas, vamos falar de validade agora. Do jeito que eu fiz aqui, eu tenho uns 12 dias de validade, tá? A massa congelada eu tenho 60 dias. Porém, gente, quando eu falo de validade, eu falo que assim, a validade também tem a ver onde o lugar é onde ele é feito e onde ele é mantido, né? Às vezes, se eu saio todo dia, tem gente que vende de porta em porta, ou tem gente que vai, né, vender em escritórios. Aí eu vou ter uma validade menor, por quê? Porque eu expus muito o meu produto em vários tipos de temperatura, né? Então, assim, de 12 dias eu dou uns 10 dias, tá? Mas, ainda se eu ficar, tipo, que nem eu tenho uma vitrinezinha, eu tenho uma loja, por exemplo, e vou deixar ali na vitrine. Ah, mas a loja fechou, eu tiro da vitrine e levo para a geladeira. Aí no dia seguinte a loja abriu, vou lá e coloco de novo na vitrine. Se eu ficar fazendo isso, meu produto que tem 12 dias de validade, ele morre em 3. Porque eu estou oscilando temperatura. Tirei ele de manhã, ele passa lá a noite toda na geladeira, de manhã ele vai para a temperatura ambiente, que mais ou menos, dependendo da região que você está, é 25, às vezes até 30 e tantos graus. Então, onde ele é mantido, ele é muito importante. Por isso, sempre em local fresco, né? Não precisa ser geladeira. A trufa, doces à base de chocolate, trufas, bombons, brigadeiros, eles não são mantidos em geladeira, né? Então, toda vez que eu mantenho ele para a geladeira e tiro e vou fazendo isso, eu vou matando, eu vou tirando a vida útil do meu produto. Então, essa trufa tem 12 dias, temperatura ambiente. Só se a Mica está muito, muito quente, eu moro num lugar que tem 40 graus. Aí você vai deixar num lugar fresco, mas aí eu vou reduzir a validade para uns 8 dias. Tudo bem? Congelada 60 dias tranquilamente. Posso congelar elas nas bolinhas antes de banhar. Eu prefiro congelar a massa, tá? E assim, às vezes eu fiz uma receita errada, fiz uma quantidade errada, me sobrou muito. Tipo, me sobrou 400 gramas, me sobrou 500 gramas de massa lá, porque eu fiz a quantidade, fiz as contas erradas e fiz a mais. 500 gramas de receita eu fiz a mais. Eu vou dividir essa massa em duas partes. Eu vou guardar 250 e 250. Por quê? Se eu descongelar 500 gramas, se meu bombom tem 12 gramas, 500 dividido por 12, eu vou tirar em torno de mais ou menos 12, 24, 48. Eu vou tirar mais ou menos 48 trufinhas, né? E às vezes eu não tenho a venda para isso. Aí às vezes eu tenho uma venda para 24, só a metade. Então eu prefiro dividir essa massa e congelar em duas partes. Porque lembra que eu falei para vocês, Mica, quando eu descongelo um produto, é consumo imediato. Para o meu cliente, começa a contar a validade a partir do momento do dia que eu congelei. Eu congelei no dia que eu fiz, eu tenho 12 dias a trufa, então eu vou dar 10 dias para o meu cliente. Mas Mica, na produção, é consumo imediato. Então eu não vou poder fazer só 20 e devolver ela para o freezer de novo. Então tomem cuidado. Se eu tenho muita massa, eu prefiro dividir em duas partes. Tudo bem? Vamos lá. Do sul, então tranquilo. É tranquilo. E a Carla tá falando pra você cortar uma. Ou melhor, comer uma. Não, eu vou passar um pozinho, gente, para dar um. Lembra que validade, preço também, né, gente? Aquela velha história de preço. Eu tenho valor e tenho preço. Preço é aquilo que está na etiqueta, né? Valor é o valor que eu coloco. Tipo assim, eu falo, trufa todo mundo faz, pão de mel todo mundo faz, cone todo mundo faz. Agora a gente já estamos dia 20 de setembro. Daqui um mês aí tá todo mundo fazendo panetone, todo mundo faz panetone. Mas você sempre tem que fazer o melhor, o mais gostoso, para que as pessoas possam vir atrás do seu, né? Então, é o que você quer vender. Você quer vender preço ou valor, né? Eu vou passar uns pozinhos aqui, porque eu sempre falo, aumento 10 centavos. Não, façam as contas, tá, galera? Eu falo isso sempre só brincando,
Mas, assim, essas trufinhas, em média, se vendem a R$ 3, dependendo da região. Tem gente que eu já vendia, vender um pouco mais, né? Mas, assim, em média, R$ 2,80, R$ 3, vocês vão ter que vender essa trufinha. Aí, se você pôr numa caixinha, aí caixinha com 4, vai que foi R$ 3 por 4, 12 mais o valor da caixinha. Aí caixinha tem caixinha de R$ 1, de 2, de 3, de 5, tem caixinha até de R$ 10. Tá? Sempre mais o preço das trufas, mais o valor da caixa, tá? Gente, aqui eu tenho pó metálico, decoração dourado, com álcool de cereais ou qualquer outra bebida destilada transparente. Pinga, cachaça, vodka, tá? E coloquei aqui, gente, a proporção, não me perguntem porque eu vou a olho, porque assim, se eu quero mais ralo, menos pó metálico. Se eu quero mais grosso, mais pó metálico. É só para dar uma chuchada aqui, ó. Aí minha trufa fica 10 centavos mais cara. Tá? E eu espero secar para embalar, tá? E aqui no outro, aqui eu tenho ele diluído no álcool de cereais. Mas também posso passar ele só num pincel. E venho aqui na minha trufa. Só uma risquinha, ó. Tem gente que passa o pozinho do... Não, mas vende, então você faz, tá? Mas eu só dou um charmezinho assim, eu não gosto daquela trufa toda dourada, tá? Mas se vende, gente, faz. Essa daqui eu banhei no modo... Eu coloquei na luva e banhei, por isso que ela tá toda crespinha. Essa daqui, lembra que foi no garfinho? Ela ficou mais lisinha, não sei se vocês conseguem ver a diferença, tá? E pó de decoração, a gente tem N cores, né? Tem várias cores aí. Assim, eu gosto mais dessa aqui. Ele é um dourado mais vivo, né? Mas tem N cores, gente. Às vezes, aqui no caso, como eu fiz de trufa branca, com pedacinhos de biscoitos, eu pus no dourado. Mas tem gente que faz de frutas vermelhas, então faz com metálico vermelho. Tá? Você pode dar a diferença das suas trufas com só um detalhe. Não preciso banhar no cor-de-rosa, não preciso banhar no vermelho. Eu posso só uma pinceladinha que eu der de um pó metálico de outra cor, já funciona para você também, tá ok? Deixa eu só pegar uma faquinha. Eu acho que eu esqueci de pegar a faca. Aqui dá para ver? Não. O que é que põe aqui direto? Um prato mesmo? Ah, gente, ó. É uma casquinha bem fininha que fica, ó. Lembra que eu tô vendendo trufa, né? Eu não tô vendendo bombom trufado. Tem que ter uma casquinha bem fininha. Tá? Esse daqui também, o alta fluidez também, ele faz uma casquinha bem fininha. Gente, que faca chique. Faca chique. Vamos lá. Depois, gente, eu vou pôr as meninas para provar, depois elas contam para vocês. Tá? Ó. Esse também, aqui dá para vocês verem bem, ó. Que forma uma casquinha bem fininha pela cor, né? Do leite com o branco. Tá? Gente, mais alguma dúvida? Era isso que eu tinha para ensinar para vocês. Lembrando, a live vai ficar salva com a receitinha lá na descrição, né? E também, quem não me segue, Mica_Sakihama. Ups, deixa eu ver lá. Mica_Sakihama. Fica na mão? Mica_Sakihama. E também tem as nossas páginas, né? A Cical Chocolate, @Cical Chocolate, @Calebo Brasil, Karma Brasil, Mona Lisa Decorações e Cacau Barri Brasil também. E também nós temos a Chocolate... Aqui? Não tá. Não, tá aqui. A Chocolate Academy, que é a nossa escola lá na Paulista 1048. Entrem lá no Instagram também da Chocolate Academy, que tem lá o calendário de cursos. Também tem cursos bem bacanas com o chefe Bertrand.
né? Então sigam as nossas páginas, que são sempre novidades, sempre saem receitas bem bacanas lá também. E lembrando, todos os produtos que foram utilizados aqui na live vocês encontram tanto na loja física como na loja virtual da embaleme.com.br. E aproveitem também para ver as promoções da Cacau Barri, da Karma, do Calebo e da Cical também, gente. Meu muito obrigada, até uma próxima.